Vida pela fé. Chegamos agora ao ponto crucial da fé cristã, o ápice da salvação de Deus. Agora queremos ver como Cristo pode ser nossa vida de maneira subjetiva. Para que possamos conhecê-lo e contatá-lo, Deus, em determinado tempo, encarnou-se a fim de se tornar um homem. Por meio desse homem, percebemos como Deus é. Esse homem é ninguém mais que Jesus de Nazaré. Ele é Deus revestido da humanidade. Fisicamente falando, o corpo de Jesus não era diferente do nosso. Mas a vida em seu interior era de outra categoria totalmente diferente. Sua vida é puramente a vida de Deus, ela tem as características de Deus. Agora, o que Deus dá aos que estão em Cristo nada mais é que essa mesma vida que estava corporificada em Jesus de Nazaré. A morte liberou vida. Entretanto, quando Jesus estava andando nesta terra, essa vida que ele possuía ainda não podia ser transmitida a nós. Uma das razões para isso é que sua vida estava limitada pelo tempo e pelo espaço, estava confinada a ele mesmo. Ela não podia entrar nos crentes para ser a nova fonte da sua existência. Por essa causa, Cristo tinha de morrer na carne. Quando ele morreu, o jugo da carne foi quebrado e sua vida foi liberada. Em João 12:24 o Senhor disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O Senhor comparou-se a um grão de trigo, em cuja semente há vida corporificada. Quando o grão cai na terra e morre, a vida em seu interior é liberada e muito fruto é produzido. Portanto, Deus não parou na encarnação. Ele prosseguiu até a morte, a fim de que sua vida pudesse ser livrada da carne e liberada para o Espírito Santo. Consequentemente, ele já não está mais limitado pelo tempo e pelo espaço. Sua vida pode agora ser dispensada sem reservas para todos os que creem. A morte de Cristo na cruz não é meramente para a redenção do pecado, mas é também para liberar a vida divina. Liberar a vida divina é o objetivo principal, enquanto a regeneração é somente uma necessidade remediadora. A morte também resolve o problema do pecado. Entretanto, antes que possamos receber essa vida, Deus também tem de resolver nosso problema de pecado. Por isso, a morte de Cristo tem o aspecto da redenção. Deus agora tem uma base justa sobre a qual ele pode dispensar vida para nós, e nós igualmente temos uma base adequada para receber ousadamente essa nova vida da parte de Deus. Há uma passagem na Bíblia com a qual estamos muito familiarizados. João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero destacar duas coisas neste versículo. Primeiramente, esse versículo não diz que Deus ama os pecadores, diz que Deus ama ao mundo. O mundo, aqui, refere-se à humanidade em geral. Tem um sentido mais elevado que meramente pecadores. Não quero dizer com isso que Deus não ama aos pecadores. Mas o propósito de Deus neste versículo, que é dispensar a vida eterna, não é outorgado a pecadores. Os pecadores estão num nível mais baixo que a exigência mais básica para a humanidade. Há um padrão básico sobre o qual Deus pode dispensar livremente sua vida, mas um pecador está aquém desse padrão. Portanto, antes que qualquer coisa possa ser feita, Deus deve primeiramente perdoar e tratar com os nossos pecados. A morte de Cristo pagou o resgate pelo pecado. Agora não precisamos mais ser pecadores. O ponto máximo de salvação. Mas receber o perdão de pecados simplesmente restaura-nos de volta ao estado antes da queda de Adão. Ele, então, ainda era um homem, e sua vida era meramente uma vida humana em um nível adequado. O que Deus deseja fazer é dar-nos seu Filho unigênito para que possamos receber vida eterna. Esse é o ponto máximo da salvação de Deus. Deus não apenas está restaurando o que perdemos em Adão, ele está nos dando o que Adão nunca recebeu. Adão não comeu da árvore da vida. Se ele não tivesse pecado, ele ainda seria meramente um ser humano, não teria nenhum relacionamento com a vida de Deus. Mas o que herdamos em Cristo é algo muito mais excelente. Além da vida humana, temos uma nova vida adicional, uma vida da parte de Deus, que é o próprio Filho de Deus.
E isso é vida eterna. Vida eterna. Qual o significado de vida eterna? Simplesmente significa uma vida de eternidade. A vida do homem é transitória, ela não sobreviverá na eternidade. Somente a vida do Filho de Deus é que pode subsistir ali. Se puser minha própria vida na eternidade, ela irá murchar imediatamente. Não subsistirá. Ela passará da mesma maneira que quando você coloca um peixe no ar ou uma ave na água. A vida humana somente pode conduzir o homem por uma existência temporária nesta terra. Ela não pode fazê-lo por toda a eternidade. Somente a vida eterna pode sobreviver na eternidade. A primeira epístola de João 5:11-12 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui, é-nos dito que essa vida eterna está no Filho. Ela não é encontrada em nenhum outro lugar. Quem quer que não tenha essa vida no Filho é meramente humano, pode existir apenas na terra, mas não pode sobreviver na eternidade, pois não tem aquela vida que o qualifica para a eternidade. Depois de o Filho de Deus ter passado pela morte e ressurreição e se ter tomado o Espírito que dá vida, ele já não está mais limitado pelo tempo e pelo espaço. Agora podemos recebê-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. Daí por diante, todo aquele que recebeu o Filho de Deus recebeu Deus. Da mesma maneira, quem recebe o Espírito Santo, recebe o Filho de Deus. A primeira epístola aos Coríntios 15:45b diz, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Uma tradução melhor desse versículo é, o último Adão, que é Cristo, foi feito espírito que dá vida. O propósito disso é capacitar todos os que receberam Cristo a obter uma nova vida. Não somente seus pecados são perdoados, eles também herdam vida eterna da parte de Deus. Regeneração. João 3:7 diz, importa-vos nascer de novo. Essa nova vida é uma necessidade básica. É a essência da fé cristã. Eis aqui a diferença entre um falso cristão e um genuíno. A primeira epístola de João 5:12 diz, aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O versículo 13 continua, estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não é uma questão de doutrinas, obras ou comportamento moral. Em vez disso, é uma questão de ter ou não o Filho de Deus. A solução de Deus para a vida humana não é a correção, mas crucificação. Deus pregou nosso velho homem na cruz com Cristo, daí por diante, ele está terminado. Agora estamos vivos juntamente com Cristo, ele se tornou nossa nova vida. Somos um novo homem, temos um novo começo e podemos viver uma nova maneira de vida. Tudo isso são obras de Deus realizadas em Cristo. O homem nada pode fazer aqui. Tudo o que ele pode fazer é crer e aceitar. Somente a religião comum é que pede que o homem melhore, trabalhe e mortifique-se. Mas Cristo está aqui para ser nossa vida. A primeira vez que preguei no sul da província de Fuquim, estive em reuniões com aproximadamente 1.500 pessoas. Após 3 reuniões, os pastores de toda a cidade ficaram preocupados. Convidaram-me para ir ter com eles e disseram, Sr. Ney, quando o convidamos para pregar aqui, esperávamos que exortasse nossa congregação a ser zelosa, a trabalhar firme e a servir ao Senhor com mais encargo. Mas o Senhor está dizendo aqui que não necessitamos fazer nada, tudo o que necessitamos é receber Cristo. Eles já são preguiçosos. E agora, depois da sua pregação, eles estarão ainda mais relutantes em trabalhar. O Senhor está aqui somente de visita, depois disso, está livre para ir-se. Mas nós estamos aqui permanentemente. Que faremos depois que tiver ido? Eu disse, este é apenas o segundo dia da conferência. Ainda há mais 16 dias. Será que vocês podem ser um pouco pacientes e ver o que ocorrerá no final? A obra interior de Cristo pode ceder em muito labor exterior do próprio homem.
Creio que se um homem aceitar o evangelho que eu prego, ocorrerá uma mudança definitiva nele. Eles não acreditaram nas minhas palavras naquele momento. Mas como tinham me convidado, não puderam impedir-me. Embora eu dissesse que assumia toda a responsabilidade pelo resultado, eles ainda balançaram a cabeça, dizendo, isso é muito perigoso. Mas depois de aproximadamente uma semana, muitos pastores vieram a mim pedindo-me desculpas, dizendo, aceitar a obra interior do Filho de Deus é sem dúvida muito melhor que nossos próprios esforços. Simplesmente receber. João 3,16 deve ser lido juntamente com 1,12. João 3,16 diz-nos que Deus deu seu Filho unigênito para o homem, e 1,12 diz, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como obter esta vida? É muito simples. Deus deu e nós a recebemos, e isso é tudo. Simplesmente receba e aceite, sem dúvida ou temor, aquilo que Deus deu. Quanto mais simples você for, melhor. O Sr.Ch. Spurgeon foi um famoso evangelista americano. Certa vez ele estava falando sobre oração para alguns de seus alunos. Um deles perguntou-lhe como podemos saber se as orações são respondidas. Ele tirou um relógio de ouro do bolso e o colocou sobre a mesa. Então, disse aos alunos que quem o quisesse poderia pegá-lo. Todos os alunos ficaram muito agitados. Alguns simplesmente não podiam crer que um relógio tão bonito fosse dado gratuitamente. Outros pensaram, se estender minha mão para pegá-lo e ele decidir puxá-lo de volta, não seria embaraçoso? Outros disseram, e se ele mudar de ideia de repente? Pouco depois, uma garotinha dirigiu-se ao Sr. Spurgeon e disse, eu quero. Imediatamente ele colocou o relógio em suas mãozinhas e instruiu-a para que cuidasse bem dele. Quando os demais alunos começaram a arrepender-se da sua hesitação, o Sr. Spurgeon disse, quando disse que ia dar esse relógio, eu falava sério. Por que vocês não creram? O que Deus nos deu é algo muitíssimo mais precioso que o relógio, Ele nos dá seu Filho para ser nossa vida. Quando Deus está tão desejoso de dar, por que ainda somos tão hesitantes em receber? Simplesmente creia e receba e você obterá a vida eterna. Como respirar? Outra pessoa que foi grandemente usada pelo Senhor foi o Sr.F.B. Meyer. Em certa época, ele não sabia como Cristo pode ser vida para o homem no Espírito Santo nem sabia como receber essa vida. Um dia, ele estava orando numa montanha, esperando que pudesse obter o Filho de Deus como vida. De repente, ocorreu-lhe que tudo o que necessitava era simplesmente crer. Ele respirou profundamente e orou, Senhor, da mesma maneira que estou respirando este ar, estou exercitando minha fé para tomá-lo para dentro de mim. Depois que desceu da montanha, ele testificou aos outros dizendo, desde aquele dia, quando respirei o Filho de Deus para dentro de mim, minha vida foi totalmente mudada. Receber o Filho de Deus como vida é algo simples. É tão simples como inspirar o ar. Pela fé. Um amigo meu disse-me certa vez, Senhor Ney, realmente quero receber o Filho de Deus em minha vida. Tenho orado a Deus e dito a Ele que desejo ter Cristo em mim. Disseram-me que quando Cristo entrar em mim, terei uma sensação de calor interno. Mas quando me ajoelhei meu coração estava frio como pedra. E depois de orar nada parecia ter mudado. Como posso saber se realmente recebi o Filho de Deus em mim como vida? Eu disse, a Bíblia nunca nos diz que a pessoa tem de sentir um calor interior ou que tem de permanecer fria quando recebe o Filho de Deus. Tudo o que ela diz é para crer. É pela fé e não por sentimento. Se depender de seu sentimento, você não estará crendo nas palavras de Deus, estará fazendo de Deus um mentiroso. Quando Deus disse que deu, Ele deu. Isso nada tem a ver com o seu sentimento.
O sentimento segue a fé. Quando estive na cidade de Chefou, um irmão me disse, eu creio no Filho de Deus, para que ele seja minha vida. Mas não tenho nenhuma sensação gloriosa a esse respeito. Será que o recebi de fato? Contei-lhe uma parábola. 3 homens estão caminhando sobre um muro estreito. O que está na frente representa o fato de Cristo ser nossa vida. O do meio representa a nossa fé. Ela sempre segue os fatos consumados por Deus. A última pessoa representa nosso sentimento de glória. Esse sentimento vem depois que o homem creu. É o último dos 3. Quando os 3 caminham sobre o muro, a pessoa do meio só pode olhar para a frente. Nossa fé vem à existência quando olhamos firmemente para a obra consumada de Deus. Deus já nos deu seu Filho para ser nossa vida. Quando vemos esse fato, temos fé. O segundo sempre segue o primeiro. Depois da fé, vem o sentimento de glória. Tudo que o terceiro homem pode ver é o segundo homem. Se o segundo tentar virar-se para olhar o terceiro, ele imediatamente cairá do muro. A fé que não se fixa em fatos é uma fé abalável. No momento que o segundo homem cai, o terceiro somente pode segui-lo. Todo o sentimento de glória será então perdido. Portanto, não olhe para trás, buscando uma sensação gloriosa. Simplesmente siga os fatos. Deus já realizou todas as coisas em Cristo. Ele morreu e foi ressuscitado e tornou-se o Espírito que dá vida. Ele agora está pronto para entrar em você. Tudo o que necessita fazer é crer. Se Deus não tivesse feito todas essas obras, mesmo que você se sentisse radiante e entusiasmado, isso nada significaria. Depois que Cristo entra em nós para tomar-se nossa vida, haverá uma mudança marcante em todos os aspectos. Essa mudança jamais pode ser realizada pela restrição da lei, pela educação moral ou por imposição de aperfeiçoamento e disciplina. Posso lembrar de pelo menos 30 ou 40 pecadores extremamente malignos que tiveram mudanças drásticas depois que aceitaram Cristo como vida. Há também centenas e milhares de outros cristãos que, desde que aceitaram Cristo, podem testificar dessa maravilhosa mudança, que é iniciada não por disciplina e mortificação, mas pela vida maravilhosa e poderosa de Cristo que está operando em nós. Extraído do livro Fé. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor. O significado da fé. Um cristão é uma pessoa que recebeu Cristo e sua grande salvação. Como se recebe Cristo e sua obra consumada? A questão pode parecer difícil, todavia, a resposta é muito simples. Há somente uma maneira para receber Cristo por fé. Na verdade, receber é simplesmente crer. 150 vezes. Alguém contou a palavra fé no Novo Testamento, ela aparece 150 vezes. Em 35 delas a palavra é usada como substantivo e no restante na forma verbal. Quando usada como verbo, é traduzida para crer. A razão de essa palavra ser mencionada e enfatizada repetidamente é porque a fé é o caminho único e crucial para receber Cristo. O lugar que a fé ocupa no crer do cristão é da maior importância. Nenhuma outra religião enfatiza a fé como o cristianismo. Sakyamuni nunca disse, creiam em mim. Também não se ouviu isso da parte de Confúcio. Tampouco pode-se encontrar qualquer coisa dessa natureza nos escritos de Lao Tse, Xuan Tse ou outro sábio qualquer. Mas entre os cristãos, a fé é constantemente reiterada. A Bíblia repete 150 vezes que temos de crer nele. Não há outra maneira senão crer. O Novo Testamento menciona outras coisas como arrependimento, batismo, o reino dos céus, comportamento, etc. Entretanto, elas aparecem com muito menor frequência que a fé. A Bíblia tem de repetir e enfatizar esse ponto porque ele envolve o fato de recebermos Cristo e sua salvação. Quando alguém crê, ele recebe. Caso contrário, é vazio. A definição de fé. Vejamos o significado de fé. Tentaremos encontrar uma definição dessa palavra. Um fato marcante é que, embora a palavra fé tenha sido usada 150 vezes no Novo Testamento e várias vezes no Antigo Testamento, sua definição só é dada uma única vez.
Somente em um único versículo essa palavra é explicada. Temos de olhar cuidadosamente tal porção. Vejamos Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Que é certeza? Se lermos descuidadamente este versículo, podemos pensar que entendemos a definição de fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas ao pensar cuidadosamente nessa definição, você descobrirá que ela não o leva muito a nenhum lugar. Tenho de confessar que gastei pessoalmente pelo menos vários anos nessa palavra certeza. Ponderei repetidamente a respeito. Não pude chegar a nenhuma interpretação inteligente. Gastei muito tempo comparando diversas traduções em inglês desse versículo. Depois de examinar pelo menos uma dúzia de versões, concluí que a palavra é melhor traduzida para substância. O versículo, então, ficaria assim: a fé é a substância de coisas que se esperam. Entretanto, essa tradução não transmite em sua totalidade a força dessa palavra. Substantificação. Gastei, então, um bom tempo estudando a língua grega. Finalmente pude entender o impacto total da palavra. Entretanto, não pude encontrar uma tradução adequada para ela. Para mim, o significado está claro. Mas não consegui encontrar uma palavra adequada para expressá-lo. Finalmente, encontrei a palavra certa na tradução de J. N. Darby. O Sr. Darby era uma renomada autoridade britânica em explanação bíblica. Ele traduziu a palavra para substantificação. A palavra substância é facilmente entendida. Todos sabemos que a substância desta mesa é madeira e que a substância deste metal é ferro. Mas que a substantificar? Temos de gastar algum tempo para explicar esta palavra. Creio que a substantificação é a habilidade que nos capacita a tomar real uma substância. Por exemplo, quando vê uma mesa, você tem a percepção de que a substância dela é madeira. Considere o revestimento de uma mesa. Depois de olhar para ele, você pode dizer que a substância do revestimento é madeira. É exatamente essa capacidade que é o poder de substantificação. A função dos 5 sentidos. O mundo que nos envolve é composto de milhões de objetos de várias cores e formas. Também há um grande número de imagens e objetos no nosso interior. Eles formam um mundo próprio deles. Entre esse mundo interior e o mundo exterior, há um constante vai e vem de comunicação. Os impulsos do mundo exterior são transmitidos para o interior e este reage a esses impulsos e os projeta para o mundo exterior. Os órgãos intermediários que relacionam os dois mundos são originalmente conhecidos como os 5 sentidos. Por meio desses 5 sentidos, os impulsos do mundo exterior são transmitidos para o nosso interior a fim de produzir determinadas percepções, e pelas mesmas 5 faculdades, comunicamos ao mundo exterior o que se passa em nosso interior. Se um homem for privado de seus 5 sentidos, será extremamente difícil que qualquer coisa do mundo exterior penetre nele. Há uma grande variedade de cores no mundo que nos rodeia. Mas se um homem não tem olhos, ele não será capaz de receber essas cores para dentro de si. Ele não apreciará a beleza delas, pois carece da capacidade de substantificar as cores. Se você lhe diz que a neve é bonita, ele perguntará: por que é tão bonita? Se lhe disser que a brancura é que a torna atraente, ele perguntará: que é brancura? E se você lhe disser que o branco é o oposto do preto, ele dirá: eu tampouco sei como é o preto. Há todos os tipos de cores neste mundo. Mas elas somente podem entrar em nós através da capacidade substantificadora dos olhos. Sem os olhos, não temos tal capacidade. O mundo interior, então, toma-se sem qualquer cor. Há, ainda, algumas coisas que exigem nossa capacidade auditiva. Recebemos essas coisas pelo nosso órgão auditivo. Se não tivermos ouvidos, o som não produzirá qualquer efeito em nós. Há, também, algumas coisas que exigem nosso paladar ou nosso olfato.
A função dos nossos 5 sentidos é transferir todas as coisas objetivas para dentro de nós, para que se tornem nossa experiência subjetiva. Se não tivermos esses 5 sentidos, todas as coisas exteriores permanecerão fora de nós, elas jamais poderão entrar em nós. Haverá uma barreira para sempre entre os dois lados. O trabalho dos 5 sentidos é um trabalho de substantificação. Transferência. Deixe-me explicar mais um pouco esse assunto. Usarei novamente o exemplo da cor. O azul é uma substância. Ele existe o tempo todo. Mas quando você dá uma olhada nele, seus olhos passam a transferir o azul para dentro de você. É isso que significa substantificação. Agora você pode dizer que substantificou o azul em seu interior. Você sabe agora que existe tal cor chamada azul. Na verdade, cada um de nós diariamente está substantificando. Agora consigo ver o Sr. Chan sentado aqui e o Sr. Lee ali. Há uma lâmpada acima de mim e uma estrada à minha frente. Tudo isso é substantificado pelos meus olhos. Diariamente estou substantificando milhões de objetos através de meus órgãos substantificadores. Dessa maneira, somos colocados em contato com o mundo exterior. Assim também, dizemos que a fé é a substantificação das coisas que se esperam. Não consigo encontrar uma tradução melhor para essa palavra. A função da fé. Deus usa essa palavra para nos mostrar o que significa a fé. A Bíblia nos fala de muitas coisas, algumas das quais já mencionamos anteriormente. Essas coisas antes não estavam relacionadas a você, elas existiam independentemente, fora de você. Nós as chamamos de coisas espirituais. Como é que essas coisas espirituais podem ser substantificadas em você? É aqui que a fé entra em ação. Deixe-me falar um pouquinho mais sobre a função dos 5 sentidos, depois disso falaremos sobre a função da fé. Hoje à tarde, alguns de nós fomos a um passeio turístico em Palitai. É de fato um lugar panorâmico, e todos absorvemos o cenário. O Sr. Jan nos disse que quando a ameixeira florescer, dentro de poucos dias, o panorama será ainda mais espetacular. Outro comentou que a neve de alguns dias atrás tomou o cenário muito bonito também. Todas essas cenas agradáveis somente podem ser transmitidas a nós através da nossa capacidade visual. Para um cego, todas essas belezas não existem. Eis aqui uma flor muito cheirosa. Quando aproxima seu nariz dela, você pode sentir seu aroma, mas se não tiver nariz ou estiver gripado, não terá capacidade olfativa, não saberá quão fragrante é essa flor. A fragrância como substância será algo inexistente para você. Aqui está um piano. Ele produz músicas maravilhosas. O pianista é muito hábil e expressivo. Mas nenhum desses acordes melodiosos pode alcançar uma pessoa surda. Para ela, a música não existe, pois ela carece da capacidade auditiva. A fé substantificadora. A razão de eu explicar todas essas coisas é para que você possa entender qual o significado de fé na Bíblia. Esse é um assunto muito importante. Assim como os olhos são para ver, os ouvidos para ouvir e o nariz para cheirar, a fé é o órgão pelo qual substantificamos em nós todas as coisas espirituais. Sem fé, todas as coisas espirituais são inexistentes para nós. É por isso que a Bíblia diz que fé é a substantificação das coisas que se esperam. Além dos 5 sentidos. As questões espirituais são reais ou não? Você não pode afirmar isso pelos seus 5 sentidos. Deus nos colocou em Cristo, estamos crucificados com Ele. Todos os nossos pecados foram levados por Ele. Hoje, Cristo está ressuscitado e no Espírito Santo. Mas será que você pode substantificar alguma dessas coisas nos seus 5 sentidos? Quanto a isso, eles são inúteis. Quando se chega a esses assuntos, os olhos ficam cegos, os ouvidos surdos, o nariz insensível, a língua insípida e todos os sentidos embotados.
Se você meramente exercitar seus 5 sentidos, terá de concluir que Deus não existe, que não há nenhum Cristo e que nem o perdão de pecados nem a redenção são reais. Não há uma nova vida, e todas as coisas espirituais são pura fantasia. O fato é que a substância está aí, mas a capacidade de substantificação está ausente. Suponha que um cego se levante e proclame: não existem cores. Todos os lindos cenários e paisagens de que falam as pessoas são ilusórios. Todas essas descrições, por mais vívidas que sejam, são meramente imaginações abstratas. Você não ficará surpreso ao ouvir tais palavras, pois você sabe que ele carece da capacidade de ver. Para ele, todas aquelas coisas são genuinamente inexistentes. Sua teoria é a teoria do cego. Somente os cegos a aprovam e a justificam. A falta de um sentido de substantificação. Você pode achar que isso é uma brincadeira. Mas há pessoas que criticam dizendo: veja, toda essa conversa sobre assuntos espirituais, sobre perdão de pecados por Cristo, sobre ressurreição e receber uma nova vida. São apenas um monte de palavras vazias. O fato é que os assuntos espirituais existem, mas essas pessoas carecem de algo. Elas são cegas no que se refere aos espirituais. O que lhes falta é o que deveriam ter, mas não têm, ou seja, aquele sentido que substantifica todos os assuntos espirituais. Sem esse sentido, tudo que é espiritual é trevas para elas. Tal sentido é a fé. A fé torna tudo espiritualmente claro e real. O universo material é real. Também o é o mundo espiritual. Entretanto, você precisa de uma faculdade especial para ver e ouvir o mundo espiritual. Essa faculdade ou sentido é a fé que já mencionamos. Fé é a substantificação das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Embora sejam invisíveis, são manifestados a nós de maneira tangível. Como pode uma coisa espiritual aparentemente abstrata ser substantificada em nós? Unicamente pela fé. Você tem essa fé? Se tem, tudo isso se tomará real para você. Inegável e verdadeiro. Os 5 sentidos substantificam para nós todas as coisas do mundo físico. A fé é a faculdade que substantifica todas as coisas do mundo espiritual. Trata-se de um sentido adicional, além dos 5 sentidos que temos. A questão agora é se você está exercitando-o ou não. Eis aqui o Sr. Chan, sentado diante de mim. Ele se toma real para mim através dos meus olhos. Entretanto, posso testificar a vocês que o Cristo que está no meu interior é mais real que o Sr. Chan. Não somente seu habitar interior é uma realidade, mas sua redenção, seu crucificar do meu velho homem e minha ressurreição com ele, são todos reais também. Tenho mais certeza delas que a do Sr. Chan. Há no meu interior um órgão que me capacita a perceber tudo isso. São coisas incontestáveis e verdadeiras. Não somente eu, mas um número incontável de outros cristãos também as têm visto. Elas se têm tomado reais por meio do órgão único da fé. Fé é receber. Deus preparou e realizou todas as coisas em Cristo. Ele também colocou Cristo no Espírito Santo para que todos possam, doravante, desfrutá-lo em qualquer lugar e a qualquer tempo. Tudo o que resta agora é que o homem o receba. Mas como se faz para recebê-lo? Pela fé. Fé é receber. Quando o homem crê, ele recebe tudo de Cristo para dentro de si. Na verdade, o que os 5 sentidos fazem também é receber. Os ouvidos recebem o som ouvindo e os olhos recebem as cores vendo. Por meio do contato constante com o mundo exterior, os 5 sentidos recebem tudo para dentro do mundo interior. A fé, então, é um ato de receber. Cristo derramou seu sangue para tirar nossos pecados. Quando crê nisso, você recebe isso mesmo para dentro de si. Deus nos colocou na morte de Cristo. Pela fé, essa solução do velho homem é recebida em nós. Outros fatos,
tais como sua ressurreição e o início de uma nova vida, são todos recebidos pela fé. Não sei dizer como essas coisas entram em você, mas sei que quando crê na palavra e nas obras de Deus, elas entram em você. Essa é a função da fé. Fé não é consentimento. Tenho de mencionar aqui um ponto importante: fé e consentimento são duas coisas diferentes. Fé é algo vivo, enquanto consentimento é um exercício mental. Somente a fé pode herdar todas as coisas do mundo espiritual. Consentimento mental nada tem a ver com isso. Perceber as coisas espirituais por meio de consentimento ou concordância mental é como usar os olhos para ver um som ou usar a língua para provar cores. Você nunca receberá nada. Por exemplo, todos concordam que o Monte Van é um lugar muito bonito. Isso é dito em livros e pode-se ver em fotografias. Você concorda e dá seu consentimento de que é um lugar muito bonito. Mas o Monte Van nunca foi recebido em você. Nenhuma das belezas dali é real em você. Receber algo espiritual não se trata de consentimento, mas de fé. Precisamos ter fé nas palavras de Deus. Temos de misturar suas palavras com nossa fé. Não duvide nem argumente contra as palavras de Deus. Em vez disso, identifique-se com elas e será salvo. Se você tiver essa fé viva, poderá ser salvo, quer esteja em casa ou na reunião da igreja, quer no deserto ou em qualquer outro lugar. Hoje, Cristo está no Espírito Santo. Ele está em todos os lugares. Onde quer que esteja, você pode ser salvo simplesmente por tocá-lo pela fé. Assim como a eletricidade nesta sala está totalmente instalada e a luz acende quando você toca no interruptor, igualmente sua salvação será imediatamente realizada e percebida quando você exercitar sua fé para recebê-lo. Confessar. Talvez tenha ouvido sobre as doutrinas de Cristo por mais de 10 anos. Mas o tempo todo você simplesmente as armazenou em sua mente. Isso é meramente um consentimento mental. Até hoje, você ainda é um homem caído. Seu consentimento não lhe fez nenhum bem. Você tem de confessar que crê. Você deve proclamar: eu creio que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Creio que ele agora está no Espírito Santo. Creio também que, na cruz, ele levou meus pecados, e que ele crucificou meu velho homem e me deu uma nova vida. Com essa fé, você estará face a face com Deus. Você o tocará, e a salvação será realizada em você. Portanto, trata-se de uma questão de fé e não de concordar. Velho 70. Alguns anos atrás, um navio de guerra italiano estava ancorado em Gibraltar. À noite, todos os marinheiros iam ao porto para jogar, beber e fazer confusão. Entre eles havia um que era conhecido por Velho 70. Ele sempre estava encabeçando o bando. Naquela noite, enquanto perambulava pelo cais, ele viu uma casa no interior da qual havia algumas mulheres tocando piano, cantando hinos e pregando. Ele nunca estivera num lugar como esse. Por curiosidade, ele entrou. Uma pregadora levantou-se e começou a pregar para ele. Ela não se importou se ele estava bêbado ou não, mas começou a falar-lhe sobre a morte de Cristo pelos pecadores, sobre seu perdão de pecados e sobre a nova vida que ele dá. Por fim, ela lhe disse que tudo o que ele necessitava para ser salvo era crer. O velho 70 foi muito tocado. Ele orou ao Senhor Jesus, creu nele e o aceitou como seu Salvador. Depois disso, ele voltou ao navio. Já estava indo para a cama quando sentiu que deveria orar novamente, portanto, ajoelhou-se diante de seu beliche. Havia mais de 20 marinheiros no quarto. Quando viram o que ele fez, eles começaram a gritar: vejam, algo novo! O velho 70 tem um truque novo. Nossa! Ele age como se realmente estivesse orando. Isso é sensacional. Pode sentar-se agora. Mas o velho 70 ainda orava. A turma começou a jogar botas nele. Mas ele não deu qualquer atenção a elas. Depois de sua oração, ele levantou-se e declarou solenemente a todos que havia crido em Cristo. Ao falar aquilo, todos berraram e o aplaudiram por seu excelente espetáculo.
Não mais o mesmo. Na manhã seguinte, enquanto esfregava o convés, um velho marinheiro veio a ele e disse que também era cristão. Ele perguntou ao velho 70 se sentia ou não uma alegria diferente e paz em seu interior. Se não houvesse, ele temia que não fosse algo genuíno. O velho 70 respondeu: as americanas somente me disseram que quando eu cresce em Cristo meus pecados seriam perdoados. Elas não me disseram nada sobre paz e alegria. Tenho de perguntar-lhe isso. Ele tirou uma licença e foi para o porto perguntar às senhoras por que ele não tinha paz e alegria depois da conversão, e se sua fé era uma farsa. Uma senhora mais idosa fez com que ele se sentasse e disse: não se importe com a maneira como você está se sentindo. Deixe-me somente fazer-lhe uma pergunta. Você está diferente de antes? O velho 70 respondeu: estou totalmente diferente de antes. Depois de uma pausa, ele repetiu em alta voz: não, eu não sou o mesmo. Eu era o mais arruaceiro e malvado entre os da minha companhia. Quando se tratava de maldade, eu era o primeiro. Desde ontem à noite já não consigo falar palavras imundas. Quando ouvi os outros usando linguagem suja, não somente não pude unir-me a eles como até mesmo tive vergonha deles. Ontem à noite jogaram botas em mim. Anteriormente, eu teria levantado e dado uma boa surra em cada um deles. Mas senti como se nada tivesse acontecido, nem mesmo quis bater neles. Definitivamente não sou o mesmo de antes. Não, não posso ser. Ao falar isso, ele voltou-se e correu para o navio. O efeito de Cristo. Se um homem não creu em Cristo, nada acontecerá a ele. Mas uma vez que ele creia, tudo que está em Cristo virá para dentro dele. Mesmo que não sinta diferença, ele, na verdade, não é o mesmo. Alguns dizem que isso é resultado da emoção. Isso não é o efeito da emoção, é o efeito de Cristo. Quando estava em Caifen, encontrei o chefe de um departamento do governo. Anteriormente ele era simplesmente alguém que concordava com o cristianismo. Mas agora ele estava crendo em Cristo. Ele me disse: eu costumava pensar que não há muita diferença entre crer e concordar, mas um acontecimento recente mostrou-me que não sou mais a mesma pessoa de antes. Fui encarregado de cuidar de um clube, com quadras de tênis, normalmente frequentado por altos funcionários do governo. Não era raro essas pessoas deixarem dinheiro no clube para aquisição de equipamento de tênis. Recentemente, devido a uma ordem do governo, muitos desses funcionários foram transferidos, e deixaram muito dinheiro e pertences no clube. Já que eles se foram e ninguém sabe onde estão, o dinheiro e os pertences deixados naturalmente passariam a ser meus. Eles nunca voltariam para buscá-los e ninguém jamais se importaria com eles. Mas senti algo que não me deixava ficar com aquelas coisas. Tive então o trabalho de procurar o endereço de cada um deles e enviar-lhes seus pertences de volta. Esse tipo de coisa jamais teria acontecido comigo antes. Definitivamente eu mudei. Poder na fé. Um homem que pela fé encontrou Cristo é diferente. Somente os que tocaram Cristo têm seu poder manifestado por intermédio de si mesmos. Todos os pecados imundos e opressores são lançados fora de nós quando contatamos Cristo. No momento em que cremos nele, sua vida de ressurreição entra em nós. Pela fé, tudo isso se torna real em nós. A nossa vida não somente é mudada pela fé, mas nessa fé há um imenso poder que motiva milhares de pessoas a se tornarem missionários e mártires. Esse grande poder interior é irreprimível e ilimitado. Ele torna um homem disposto a sofrer pelo Senhor, a passar pelo perigo e, finalmente, a ser martirizado. Todas essas habilidades vêm da fé. Quando você toca Cristo, tudo que é dele será transmitido para você.